Oi, pessoal. Eu sou o professor Marcos Galletti. Vou estar acompanhando vocês aqui na disciplina de Tecnologia de Derivados Cárneos, aula de exercícios. Eu sou médico veterinário, formado pela UFMG. Tenho pós-graduação em especialização de Tecnologia de Carnes pelo ITAL. Trabalho com frigoríficos há mais de 7 anos. E aí nós vamos acompanhar aqui uma disciplina que vai ser muito importante para os concursos, que é a questão de derivados cárneos. Pode estar caindo aí nas provas que vocês vão fazer. Então, vamos começar nossas questões, né? Então, vocês podem dar uma pausa aí no vídeo, resolver a questão, e eu já volto aí com a resposta, discutir todas as opções que vão estar aí, e a gente já resolve a questão. Então, vamos lá, gente. Questão número 1. De acordo com o RISPOA, Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal, produtos cárneos são... Então, o que são os produtos cárneos, né, gente? Espero que vocês tenham acertado aí. Então, para começar aqui a discutir, vou mostrar para vocês o artigo 283 do RISPOA de 2017, que apresenta qual que é a definição de produtos cárneos. Então, vamos ler, né, porque é lei, não tem como escapar muito disso. Vamos ler o que fala aqui no artigo. Para os fins deste decreto, produtos cárneos são aqueles obtidos de carnes de miúdos, então tá lá, ó, miúdos também, tá? De partes comestíveis das diferentes espécies animais, com as propriedades originais das matérias-primas modificadas por meio de tratamento físico, químico ou biológico, ou ainda pela combinação destes métodos, em processos que podem envolver adição de ingredientes, aditivos, coadjuvantes de tecnologia. Ou seja, produto carne, então, tem que ser obtido de carne, de miúdos ou de partes comestíveis, vai passar por algum dos tratamentos físico, químico ou biológico, ou mais de um ao mesmo tempo, e pode também envolver adição de ingredientes, aditivos ou coadjuvantes. Certo? Então agora está fácil de responder a questão, né? Vamos lá. O que falava a letra A, gente? Aqueles obtidos de carnes, de miúdos, de partes comestíveis das diferentes espécies de animais, com as propriedades originais das matérias-primas modificadas por meio de tratamento físico, químico ou biológico, ou ainda pela combinação destes métodos em processos que podem envolver adição de ingredientes, aditivos ou coadjuvante de tecnologia. Ou seja, o que é a letra A aqui? Copiado, artigo 233. Então, resposta correta, letra A. Vamos ver as outras aqui só para a gente tirar as dúvidas. Letra B. Aqueles obtidos apenas de carnes. Então tá lá, ó, marcado. Não é apenas de carnes, né, gente? É carnes ou partes, igual falou lá no artigo 283. Das diferentes espécies animais está certo, com as propriedades originais modificadas por meio de tratamento físico, químico ou biológico, essa parte também está certa. Então o errado aqui é que está escrito apenas de carnes, né? Letra C. Aqueles obtidos apenas de miúdos. Então também está errado, né? Não é só de miúdos, também tem carnes, por exemplo. E de partes comestíveis das diferentes espécies animais, com as propriedades originais da matéria-prima. Também está errado, né? Não é propriedade original. As propriedades, elas foram modificadas por meio de tratamento físico, químico ou biológico. Então, aqui também está o erro. Letra D. Aqueles obtidos de carnes, de miúdos e de partes comestíveis das diferentes espécies animais, até agora está certo, com as propriedades originais das matérias-primas. Então também está aqui o erro, né? Já falei igual de cima, não é propriedade original, propriedades modificadas. E letra E, aqueles obtidos de carnes, de miúdos e de partes comestíveis das diferentes espécies animais, com as propriedades originais das matérias-primas, modificadas apenas por tratamento químico. Então, aqui ele foi certinho também, né? Até o finalzinho. Chegou aqui e colocou apenas tratamento químico. Já mostrei para vocês ali no artigo 283, que é tratamento químico, físico ou biológico, ou mais de um ao mesmo tempo, desses três. Então, também está errado. Com isso, a gente chegou à conclusão que a letra certa é a letra A. Beleza? Então, vamos lá. Questão número 2. Vocês podem fazer a mesma coisa, então, pausar a questão, pausar o vídeo, né? Ver aí a resposta à questão, e eu já volto com a resposta para vocês.
Então vamos lá, gente. Questão 2. Todas as afirmativas abaixo sobre produtos cárneos estão de acordo com o risco A, exceto, então qual que seria a que não está de acordo, né? Letra A. Toucinho é o panículo adiposo adjacente à pele dos suínos, cuja designação é definida pelo processo tecnológico aplicado para a sua conservação. Então, se a gente tiver alguma dúvida aqui que é toucinho, eu pus aqui na próxima foto para vocês. Artigo 284 explica exatamente o que é o toucinho. Então, vamos lá. É o panículo adiposo adjacente à pele dos suínos. O que é isso, gente? É a parte de gordura, parte do panículo adiposo, abaixo da pele. Então, seria isso aqui, ó. A gente tem a camada de pele do suíno, abaixo da pele a gente tem uma camada de gordura, é o tocinho, cuja designação é definida pelo processo tecnológico aplicado para a sua conservação. Então, certinho, tá igualzinho, a gente viu lá na questão aqui. Então, tá correto, né? B. Unto fresco ou gordura suína em rama. É a gordura cavitária dos suínos, tais como as porções adiposas do mesentério visceral, do envoltório dos rins e de outras vísceras prensadas. Então, o que seria isso aqui, né? Está falando que são gorduras do mesentério, gorduras do envoltório dos suínos ou de outras vísceras prensadas. E fala que isso seria o unto fresco ou gordura suína em rama, que é a mesma coisa. Vamos conferir o que é? Lá pelo RISPO. Então tá lá, ó, artigo 285. O unto fresco ou gordura suína em rama é a gordura cavitária dos suínos, tais como as porções adiposas do mesentério visceral, do envoltório dos rins e de outras vísceras prensadas. Ou seja, certinho. Colocamos aqui, então, letra B, é uma também que está correta. Então, ainda não achamos a resposta da questão, né? Letra C, gente. Carne mecanicamente separada é o produto obtido da remoção da carne dos ossos que a sustentam após a desossa de carcaças de aves, bovinos ou suínos, ou de outras espécies autorizadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, utilizados meios químicos com adição de adjuvantes de tecnologia. Então, já marquei o erro aqui, vou mostrar para vocês no próximo slide por quê, né? Que provocam a perda ou modificação da estrutura das fibras musculares. Então, vamos ver aqui no próximo slide o que seria exatamente o que está escrito no RISPOA sobre a carne mecanicamente separada. Então tá lá, gente, artigo 286. O que fala lá? É o produto obtido da remoção da carne dos ossos que a sustentam. Então, retiramos a carne que está ali nos ossos, né? Após a desossa de carcaças de aves, de bovinos e de suínos. Então, gente, como é que seria isso aqui? Basicamente, não tá, é o que está falando na legislação, mas vou explicar para vocês na prática, para vocês saberem como é que é essa carne mecanicamente separada. É uma carne que depois que a gente desossar o animal, a carcaça, ainda vai sobrar restos de carne aderidos aos ossos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma máquina, né, um equipamento que vai moer esses ossos junto com esse resto de carne e vai fazer uma separação, separando, para um lado, o osso e, para o outro lado, a carne que estava aderida nesse osso. Então, é um processo mecânico, por isso que a gente chama isso de carne mecanicamente separada. E aí, aqui fala que a gente pode usar carcaça de aves, que é o mais comum, a gente tem na rotina aí carne mecanicamente separada de aves, mas também pode utilizar bovinos e suínos, que é menos comum. Ou também outras espécies, né, que o Ministério aprovar. E aqui fala, né, utilizados meios mecânicos. Então, carne mecanicamente separada utiliza meio mecânico, utiliza um equipamento para isso, que provocam a perda ou modificação da estrutura das fibras musculares. E aí vai sair, gente, no final das contas, mais ou menos uma pasta. Olha só para vocês verem como é que sai essa carne mecanicamente separada. E aí, a questão lá, então, achamos o erro. Por quê? O que fala aqui? Utilizados meios químicos. Nós já vimos que não tem nada de químico, é mecânico, um processo mecânico. Inclusive está no nome, carne mecanicamente separada. Com adição de adjuvantes de tecnologia. Também isso aqui não fala nada lá no artigo 286, não. Fala só aqui, ó, meios mecânicos que provocam a perda ou modificação da estrutura das fibras. Então, achamos a resposta da questão letra C, que seria, na verdade, a incorreta, né? Vamos conferir o resto, só para finalizar. Letra D. Letra D, então, fala de carne temperada.
E o que fala aqui, gente? Carne temperada, seguida da especificação que couber. Por exemplo, carne temperada de suíno, carne temperada de bovino. Então, a especificação da carne. E a gente pode colocar carne temperada de suíno, paleta. Carne temperada de suíno sobre paleta. Então, seguido do nome da carne, né? É o produto carne obtido dos cortes ou de carnes das diferentes espécies animais, condimentado. Então, já está aqui, ó, condimentado. O que fala aqui, gente? Condimentado é que tem tempero, que tem condimentos. Então, seria carne temperada, né? Com adição ou não de ingredientes. Então, vocês vão ver também aqui, pelo artigo 287 do RISPO, que está correto. Está igualzinho, está lá, ó. Seguidas da especificação, que couber é o produto carne obtido dos cortes ou de carnes das diferentes espécies animais, condimentado, com adição ou não de ingredientes. E aqui eu coloquei um exemplo para vocês de pernil temperado. Então, isso é carne temperada, tá correto lá a letra D. Beleza, gente. Agora vamos para a questão número 3. Então, vocês podem também fazer uma pausa aí, olhar a questão, responder, e eu já volto aí para ver se vocês acertaram. Então, vamos lá. Questão 3. De acordo com o decreto 9013 de 2017, ou seja, RISPO-A, são características dos embutidos, então, grifado aqui, ó, embutidos, exceto. Então, o que são embutidos, gente? Primeira coisa, vamos conferir lá no regulamento. Artigo 288. Lá fala, né? Que os embutidos são produtos cárneos elaborados com a carne ou com órgãos comestíveis. Então, a primeira questão interessante aqui, ó. Carne ou órgãos comestíveis. O que são os órgãos comestíveis, gente? Os miúdos. Curados ou não. Então, pode ter a adição de sal de cura ou não. Condimentados, cozidos ou não, tem embutidos crus, embutidos cozidos, defumados e dessecados ou não. Dessecados, né, são os produtos que passam por um processo de secagem, pode ser passados ou não por esse processo. Tendo como envoltório, o que é envoltório, né, gente? O que cobre o embutido. A tripa, a bexiga ou outra membrana animal. Então, até agora fala o que aqui, gente? Que o embutido tem que ter todas essas características que eu falei aqui em cima e tem que ter como envoltório a tripa, a bexiga ou outra membrana animal. Então, até agora falou isso, né? Vamos ver se tem mais alguma informação. Tem, tá vendo? Então, vamos lá, ó. As tripas e as membranas animais empregadas como envoltórios devem estar rigorosamente limpas. Então, temos que usar envoltórios, tripas limpas. A bexiga também pode ser usado limpa. E sofrer outra lavagem imediatamente antes de seu uso. Então, a gente, o que funciona na prática, né? A gente limpa a tripa, a gente faz uma salga dela, e antes de utilizar, a gente vai retirar o sal, lavar de novo essa tripa e utilizar ela como envoltório para embutidos. Segundo, é permitido o emprego de envoltórios artificiais. Então, tá aqui, ó. Isso aqui é importante. Lá atrás falou somente naturais, né? Falou de tripa, falou de bexiga. Aqui a gente está falando de artificial. Então, às vezes, se a pessoa descuidar, for ler lá no RISPO e parar lá na primeira parte só, vai achar que a gente não pode utilizar envoltório artificial. Porque é meio contradizendo, né, gente? Olha para você ver. Aqui fala, ó, tendo como envoltório a tripa, a bexiga ou outra membrana animal. Então, aqui fechou a questão. Aí, logo depois, ele fala, é permitido o emprego de envoltórios artificiais. Então, ele podia ter falado antes, né? Eu acho que ficaria melhor se ele falasse aqui. Ou, tendo como envoltório a tripa, a bexiga, outra membrana animal, ou também podemos utilizar envoltórios artificiais. Aqui ele dificultou, mas está falando. Desde que previamente aprovados pelo órgão regulador da saúde. Então a gente pode utilizar um envoltório desde que seja aprovado. Coloquei aqui para vocês um exemplo, então. Um envoltório natural. Isso aqui é uma tripa de suíno, muito utilizado para linguiça. Aqui a gente tem um envoltório artificial. Se eu não me engano, esse aqui é um envoltório de celulose, é um envoltório não comestível. A gente utiliza isso aqui muito para fazer salame, para fazer lombo canadense, a gente faz essa amarração aqui. E aqui também já tem um produto sendo embutido, né, num envoltório também natural de suíno. E aí, então, vamos lá responder a questão, né? Qual então, como perguntou na questão,
é a característica dos embutidos, exceto. Então, qual seria? Vamos lá, letra A. Podem ser elaborados com carne ou com órgãos comestíveis. Certinho, lá fala. Pode utilizar carne ou órgãos comestíveis. Se tivesse falado aqui também, carne ou miúdos, também estava certo, porque miúdos seriam os órgãos comestíveis. Letra B. Devem ter apenas envoltórios artificiais, como a celulose. Olha aí, já viajou total, né? Se tivesse ainda pelo menos colocado aqui, devem ter apenas envoltórios naturais, já dava para começar a confundir. Porque, como eu falei ali, primeiro ele fala de natural, depois que ele vai para o artificial. Mas como ele já falou aqui, deve ter só os artificiais, então já está de cara que isso aqui está muito errado. Então, matou a questão aqui. Acho que todo mundo deve ter acertado essa, porque está bem tranquilo. Letra C. Podem ser curados ou não. Tá certinho. Falou lá. Embutidos podem ser curados ou não. Letra D. Podem ser condimentados, cozidos ou não. Também. Então, condimentados. Pode ser cozidos, tipo salsicha, tipo mortadela. E podem ser crus. Pode uma linguiça fresca, um salame. Então, são todos produtos crus. Então, aceita-se os dois. E por último aqui, ó, letra E. Podem ser defumados e dessecados ou não. Então, pode ser defumado ou não. Pode ser dessecado ou não também. Então, fechou. Letra B é a correta. Então, eu vou finalizar esse bloco por aqui e a gente já volta aí continuando as questões.